Olá, paz do Senhor Jesus para vocês, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do Nossas Vidas, um Testemunho, e temos um convidado aqui especial, o nosso querido Jonathan. O irmão Jonathan veio com todo amor para poder contar sua história, compartilhar conosco, e eu creio que vai ser uma tarde abençoadora. Você também crê? Então fica aí ligadinho. Vamos ouvir esse testemunho. E eu já queria começar apresentando para o pessoal quem é o Jonathan. Meu nome é Jonathan, tenho 35 anos, sou morador aqui de Marechal Hermes, sou membro da Igreja Ministério Monte Irmão, Assembleia de Deus aqui de Marechal Hermes. E é isso, minha profissão, eu sou técnico de manutenção de piscina. E é isso. E o Jonathan, é isso não, né? É tudo isso, é tudo isso. O Jonathan chegou aqui com a gente tem pouco tempo, né, Jonathan? Tem quanto tempo já que você tá com a gente? Se eu não me engano, tem 3 meses. 3 meses, passa rápido. Muito rápido. Caramba, 3 meses. 3 meses que ele tá aqui, o Senhor já tem feito coisas na sua vida, né? Já Aleluia. tem trabalhado, já tem Muitas usado o Jonathan. Muitas Aos coisas. pouquinhos ele tá, se levantando, começando a trabalhar pro Senhor. Glória a Deus. E muito mais vai vir, né, Jonathan? Aleluia, O Senhor com fará muito certeza. mais. Sei que Deus tem coisas maravilhosas na minha vida. Não Na temos sua dúvida. também. Amém, não temos dúvida. Agora, quem vê o Jonathan aí, esse trabalhador, abençoado, simpático, não imagina a história dele. A gente olha a pessoa, vê o rótulo, vê por fora, mas Jonathan tem uma história com Deus. E Jonathan, eu queria que você compartilhasse com a gente como é que foi a sua caminhada com o Senhor. Você já caminha com o Senhor há muito tempo? Já vem de berço? Já pertenceu a alguma igreja? Como é que foi? Conta pra gente. Eu venho de berço, desde pequeno, apesar de ter sido batizado na igreja católica, nunca frequentei. Mas quando a gente vai virando moça, a gente vai descobrindo que a sementinha do Espírito Santo está plantada aqui. Então aí começou a germinar. E a minha tia, que é percussora da minha família, começou a seguir esse ministério dela, de igreja. E hoje ela é pastora. E eu sempre a segui. Onde ela estava, eu estava com ela. E foi maravilhoso. Isso é eu tenho 35 anos, então eu vou ser mais honesto. Uns 25, 27 anos aí, seguindo, não a risca como eu estou fazendo agora, mas seguindo os caminhos do Senhor. Entre indas e vindas, e essa aqui veio para ficar. Essa é até a volta de Jesus. Amém. Aí você já nasceu, então, criado ali, tinha conhecimento da verdade, tudo. Mas aí o que aconteceu na sua vida? Você esfriou na fé? Conta pra gente o que aconteceu. Não foi eu não esfriei, foi uma ruptura sentimental. Eu segui muito meu coração, que eu não deveria ter feito. Eu estava passando por um problema muito chato, familiar, minha mãe doente, e foi algo assim que mexeu muito comigo, porque eu estava num relacionamento, já tinha 1 ano e meio, 2 anos, e nesse relacionamento eu consegui trazê-la para Jesus. E foi algo maravilhoso, eu chorei, me emocionei, minha mãe estava lá, minha mãe estava muito debilitada, mas minha mãe estava lá toda sexta-feira esse culto. E ali houve uma revelação da pastora Rosângela, que é minha tia, para com a minha ex-namorada. E ela revelou, eu não sabia, foi uma intimidade entre elas, Deus falou para minha tia, para a revelação para ela, que ela estaria esperando um filho. E passou aí, eu não acreditei muito assim, porque eu falei assim, poxa, sou muito novo, ela também é nova. E a gente já morava junto. E tinha mais ou menos quantos anos? Eu tinha uns 20 anos. Eu tinha acabado de sair do quartel em 2009. Eu tinha uns 20 anos. E aconteceu 1 mês depois dela estar grávida. Caramba. E foi uma benção na minha vida. Aquilo ali me renovou, testificou minha fé, algo que aí, quando foi revelado, eu fiquei sabendo que poderia ser revelado para mim, que minha tia tinha revelado para ela. E eu fiquei muito feliz, fui para o culto de sexta-feira, glorificando a Deus, muito feliz. Nesse culto de sexta foi dada uma revelação, aí foi dado para mim e para ela. Minha tia viu que
no ventre dela tinha uma sepultura. Meu Deus. E eu fiquei assim, meu Jesus. Mas aí passou, fui realmente uma hora, entregar na mão do Senhor. Mas eu estava nesse intervalo de saber que ela estava grávida. Não, minha mãe estava tendo uma condição de saúde que estava piorando. Minha mãe era nova, 38 anos, eu tinha 20. E eu ficava lembrando, minha mãe, a senhora vai ser avó, eu muito feliz, estava contando para ela. Aconteceu dessa menina perder o bebê. Caramba. E foi muito rápido, foi um intervalo de 2 semanas, ela perdeu o bebê, na outra semana minha mãe faleceu. Meu Deus, não deu tempo nem de respirar. Não deu, aí hoje eu entendo que aquilo foi um propósito de Deus para mostrar que sem ele eu não sou nada. Por mais que foi minha mãe, meu filho, eu não sabia, não sei o sexo dela, foi algo muito assustador para mim, porque aquilo me mostrou que eu não estava, por mais que eu estivesse indo para a igreja, participando, eu não estava 100% com Deus. A mensagem que foi transmitida para mim, não estava 100% no Senhor. Eu não, talvez fosse isso que aconteceu, não, mas aquilo ali foi uma experiência muito enorme para mim hoje. Porque naquela época eu vi a resposta para Deus totalmente. Eu culpei Deus. Eu tirei meu filho, agora é minha mãe. E aí eu me afundei de vez. E muitas coisas foram acontecendo ao longo do caminho. A gente se separou. E eu larguei meu emprego, eu estava num emprego muito bom. Aí larguei esse emprego. E todos os outros que vieram também estavam largando. Eu nem ia ao trabalho. Eu chegava, não estava satisfeito e ia embora. Estava sentindo meio deprimido, né? Eu sempre senti que me faltava algo. E algo sempre me completava quando eu ia no culto. Porque com o tempo a gente vai amadurecendo e eu fui entendendo que tudo tinha um propósito. Debaixo dessa terra, debaixo de Deus, tudo tem um propósito. E eu fui entendendo que o sentimento que eu estava nutrindo por Deus de ódio não era ódio, não era raiva, era incompreensão da situação que eu estava. Então isso cega. Eu tenho aprendido muito aqui na Monte Hermon que não devemos seguir cegamente nossos sentimentos. Isso é algo que, se eu soubesse antes, hoje eu poderia estar numa situação melhor, mas eu sou grato de estar na situação que eu estou hoje, porque Deus não deixa faltar nada na minha vida. Mas foi algo transformador. Passado esse tempo, eu voltei para um trabalho que eu já estive, que hoje eu sou supervisor até lá, eu já tenho que fazer 5 anos. E algo foi nascendo em mim de novo. Eu procurava, a gente fica assim meio perdido na fé, porque a gente poder entender o que está acontecendo com a gente, para quem é cristão, está nessa caminhada há muito tempo, entende-se que é jejum e oração e a resposta vem. Mas para quem está de fora, a gente orar é fechar os olhos e pedir, Deus nos ajuda, e isso já é querendo ou não, uma oração, uma pequena oração. Mas não forte o suficiente para que chegue no ouvido de Deus. A gente tem que se prostrar de verdade. A gente tem que cair, sair do pedestal que a gente está. Não se considerar, eu posso resolver meus problemas. Não pode. Problemas físicos, problemas de material, pode se resolver. Mas o sentimental, o emocional, o espiritual não pode sozinho, não adianta. E eu estava perdido nesse mundo. O meu estalo foi, eu recebi um convite de um amigo para ir na casa dele. E na casa dele estava tendo uma festa lá, porque ele é de matriz africana, se não me engano ele é da Uganda. E nesse evento que teve lá, algo me chamou muita atenção. E eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido de eu estar aqui? Eu estava chorando, buscando a Deus um tempo atrás, eu estou aqui fazendo o quê? Por mais que eu não fosse para participar, ele me convidou, era um churrasco, eu no mundo fui. Mas o Espírito Santo incomoda, não adianta. Muito, ele não incomoda. E ele incomoda tanto que acaba não só incomodando a mim, mas as pessoas que estavam lá estavam percebendo que eu estava incomodado. E eu não deixa transparecer, porque tem um chamado diferente, né? O mundo reconhece, não adianta. Graças a Deus ele deixou sair com a educação de lá, porque
vou sair. Ele, não, vou sair com respeito, sair. E hoje eu não frequento, falo com ele, mas não frequento mais o mesmo ambiente. Meu irmão, ontem foi aniversário até da minha irmã. Parabéns, Stephanie. Te amo. Parabéns, Stephanie. Ela falou que ia estar. Hoje é quarta-feira, vocês vão assistir outros dias. Mas ela falou que estaria aqui hoje. Ih, maravilha. Ela também sempre foi da igreja. E por causa dela também eu vi uma transformação muito grande. Minha irmã tem um testemunho muito bonito também. E dali algo espiritual sempre me incomodava, sempre me incomodava. Eu chegava em casa e eu sentia algo, aqui em casa não está legal. E eu orava e eu tive Deus, eu acho não, porque já houve comprovação. Deus fala comigo através de sonhos. Eu tive muitos sonhos de revelação que eu sonhava no dia seguinte, acontecia muito em relação à minha família, em relação ao ambiente que eu estava. Às vezes até conversei uma vez com o pastor Romualdo sobre isso. Estou tendo sonhos estranhos e eu sei que é Deus me revelando, eu não tenho essa capacidade de entender, mas eu sempre procuro meu líder espiritual para falar sobre. Porque a gente sempre precisa ter uma outra visão do que está acontecendo com a gente. Mas voltando ao testemunho, isso me mexeu muito comigo, porque eu senti que eu estava atraindo a Deus. E esse meu outro relacionamento que eu me relacionei com a menina, ela era evangélica, não praticante igual eu estava. E o pai dela é pastor da Assembleia de Deus. Um homem muito sábio, muito correto. E eu gostava muito de conversar com ele. E eu achava que aquilo ali era a porta para mim voltar para Deus. Eu achava isso. Falei, pô, Senhor, você me trouxe até aqui. Eu sempre pedi, eu sempre fui a favor do casamento, sempre amei casamentos. Então eu falei assim, Senhor, o Senhor está me dando uma mulher que tem os princípios que o Senhor concorda que eu devo seguir. Mas não era isso. De novo eu estava me enganando pelos meus sentimentos. Eu não aprendi. Por tudo que passou, eu estava me enganando novamente. Não por ela ser uma pessoa ruim, uma pessoa maravilhosa, mas os nossos caminhos e propósitos não eram os mesmos. Então eu fiquei muito abalado. Eu chegava em casa estressado, ia trabalhar estressado. Dessa vez eu não culpei a Deus, eu culpei a mim mesmo. Dessa vez eu tive a essência de que o erro foi meu, criar uma expectativa de algo que não era real. E eu fiquei muito irado, e ficava no banheiro e chorava. Aí escutava louvor. E aí ficava escutando louvores. E chorava mais ainda, porque eu não sabia escolher os louvores. Ficava escutando, deixar a lágrima rolar da minha cara. Ah, meu Deus. Aí chorava mais ainda. Aí Deus me ajuda. E nesse ciclo foi quando eu encontrei o pastor Romualdo, a Juliana. Desculpa, mas a Juliana foi uma referência muito importante também para mim. Muitas pessoas foram referência nesse caminho. Mas a Juliana, eu estava vendo ela indo para a igreja e eu ficava, pô, vou lá, Ju. Ju, para quem não conhece, a gente interrompeu, é a mãe da nossa Carolzinha, isso. Aquela coisa mais linda que tem aqui na Montemon. Isso. Ela é uma nossa benção. futura apresentadora. Essa não, é ela já é, né? Ela é maravilhosa. Eu tenho inclusive aprender com ela, até aulas. Ah, que legal. Aí eu ouvia muito a Ju e eu ficava falando, pô, vou voltar para a igreja. Ficava aquela ansiedade, vou voltar, mas nunca dava o primeiro passo. Sempre tinha uma desculpa. Tinha um desejo, mas não conseguia. Isso. Ai, tô cansado do trabalho, eu tenho que fazer isso. Ai, hoje eu não vou poder ir. E ficava sempre inventando uma desculpa que não existia. E acabava criando. E eu vi o pastor Romualdo e o João conversando no dia de um jogo que eu fui do Vasco. E eu falei, pô, pastor, onde é que é a igreja do senhor? Ele falou, tal. Eu falei, a igreja que a Juliana vai lá. Pô, posso ir lá? Ele, pô, vai sim, vai ser bem recebido, vai lá. Só que eu falei e acabei não indo. Tinha conversado com o João também. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara. Falei pro pastor Romualdo no Instagram de novo, dessa vez no Instagram. Pô, pastor, que dia? Aí eu joguei um beijinho pro pastor. Pastor, me fala um dia do culto lá, que tem lá, a gente forma tudinho. Pô, vai ser bem recebido, você vai ver que Deus te quer lá. Eu falei, pô, me segurei de novo. Ai, cara, e eu pedi, é assim, a gente pede confirmação para Deus.
Deus dá a confirmação, mas a gente não acredita que aquela seja a confirmação. E a gente fica pedindo uma atrás da outra. Lembra aquela história de Gideon, né? Lembra quando ele fala, Deus, vai, peraí que eu vou lá, vou pegar a carne, fica aqui. Eu quero. Aí ele foi pedindo um sinal. Deus na maior paciência. É assim com a gente. Deus fala, tá bom, Jonathan, o que mais você quer? Qual sinal? E não é duvidando de Deus, longe disso, mas é a nossa fragilidade, a fragilidade, duvidar do sobrenatural. Aí eu, poxa Deus, me dá confirmação, me dá confirmação. Eu fui um dia trabalhar. Eu já seguia a Montemão no Instagram, no Facebook também. Nunca, gravem isso, Jesus. Nunca recebi uma notificação de nada da igreja, nada, porque eu não boto notificação por eu trabalhar, entrar na casa de pessoas, eu não gosto de telefone ficar ligando, meu telefone é 24 horas até hoje. É no silencioso, nem vibra nem nada. Não me ligue, mandei mensagem para eu ligar, eu não vou escutar. Aí fui na casa de um cliente aqui do outro lado de Marechal, que é próximo à rua aqui também da Américo da Rocha. E estava muito focado, escutando os louvores que estavam mexendo muito comigo dessa vez, me dando forças. Por causa dele também, um louvor que me sustentou muito. Aquele louvor, Deus falou muito comigo através daquele louvor, que é por causa de Jesus, tudo na minha vida, tudo, do sofrimento à alegria, por causa de Jesus. Eu dou graças todas as vezes que eu posso por isso, no meu sofrimento, a minha alegria. E apareceu a notificação. Na hora que eu abri a porta do carro, que eu botei o pé, pum. Aí eu olhei, botei o pé pra dentro, fechei a porta e liguei. O pastor Peter estava falando, estava pregando sobre uma consagração, isso, né? Uma consagração, terça-feira às 10 horas. Aí, falando sobre voltar para a casa do Pai, que é bom estar lá, congregar junto, ter comunhão. E eu comentei, eu falei, estou pronto para voltar para a casa do meu pai. Aí ele chamou a pastora Eli, a pastora Eli pediu para fazer oração por mim. Dentro do carro, toda aquela dúvida que eu sentia, todo aquele questionamento que passava pelo meu coração, foi-se embora. Dali eu saí renovado. Eu comentei aqui, foi um segundo batismo. O primeiro batismo meu foi há 14 anos atrás, nas águas. E esse foi um batismo não nas águas, mas no Espírito, quebrantado, porque eu estava destruído. Foi um renascimento. Aquilo ali foi, quando Jesus fala que devemos ser pescadores de homens, isso foi verdade. Eu fui pescado. Aí, e fui. Na quarta-feira eu vim. Depois eu vim na festa da igreja, aniversário no dia 7 de setembro. Cheguei aqui de manhã, só fui embora à noite. Aí vim no domingo, aí vim e eu tô aqui até hoje. Eu só não consigo ir na consagração, que foi por causa do trabalho, que foi o culto que me fez renascer. Mas eu entendo o motivo de não ir por causa do trabalho, mas sempre Deus dá um jeitinho. Então já vim aqui uma terça-feira, quem sabe outras eu não vim em nome de Jesus. Mas é isso, o meu testemunho foi mais em relação às minhas dúvidas, porque eu tive sentimentos muito loucos por Deus. Uma hora eu amava, uma hora eu odiava, uma hora eu estava em paz, uma hora eu estava em guerra. E eu sei que ele só estava olhando para mim assim. Quem estava guerreando era eu. Era algo do meu sentimento. Então assim, se você me permite, eu não vou falar que foi o inimigo, o diabo, foi Deus, fui eu. O principal fui eu, porque a porta estava aberta o tempo inteiro. Eu, reluzente com meus sentimentos, não parando para pensar, não buscando, uma coisa que eu aconselho muito hoje, eu aprendi muito, buscar orientação espiritual. Não adianta. Eu fico nesse mundo de internet, eu vejo muito pastor, o Espírito Santo fala com você, não vai falar se você não está com os olhos abertos espiritualmente. Se estiver fechado, procure sua orientação espiritual, procure o pastor da sua igreja. Ele tem muito a oferecer, muito. Eu tive uma conversa muito produtiva com o pastor Romualdo. Aqui ficamos quase uma hora conversando, já me abri. Se eu tiver que conversar com a pastora Eli, Jane, pastor Peter, Marcelo, eu vou, porque é algo que eu sei que vai me trazer muitas bênçãos. Porque Deus fala realmente através de pastores. Pastores são testemunhas da palavra de Deus.
É algo que me fez me engrandecer. Eu cheguei aqui, algo me transformou. Porque muitas igrejas que eu ia, eu até comentei com vocês, a gente chega na igreja como novo, né? Uma pessoa nova visitando. Você senta, você só recebe a paz do Senhor, seja bem-vindo, quando é anunciado que tem visitante na igreja. Mas quem é membro da igreja foi com uma pessoa diferente. Foi o que aconteceu comigo no dia 7 de setembro, que todo mundo, cara, do comentário que eu botei no... Você é o menino que falou que ia voltar para casa do pai? Pô, seja bem-vindo. Todo mundo me abraçou, me cumprimentou, e sempre tem assim, eu chego aqui, todos os pastores falam com todo mundo, te abraçam, e é algo que me fortificava muito. Porque apesar do tempo ser de concreto, a igreja é de carne, mas o espírito que aqui habita em mim tem que ser vivo. A igreja tem que ser viva espiritualmente. Isso, eu ficava assim, todo mundo vinha falar comigo, eu me sentia muito bem aceito. É algo surreal, não sei explicar. Eu me senti muito, eu estava perdidaço, muito perdido. Era lamentações, chegava em casa, aqueles pensamentos intrusivos, tu não vai conseguir, desiste. Eu mesmo me dificultando e tendo uma vida boa. Eu nunca reparei que eu tinha uma vida boa. E só para complementar aqui, no final de novembro do ano passado, eu sofri um acidente de carro. Bati com um carro num motoqueiro. Ele, um rapaz, se machucou muito. Véspera era quase Natal. E eu fiquei acumulativo. Falei, Deus, logo comigo, Senhor, eu estava querendo buscar, não dá errado. E passou-se. Aí, olha a diferença. 2 semanas atrás eu sofri outro acidente de carro. Mas dessa vez, eu estando aqui agora. Eu bati com o carro, dei glória. Isso, glória a Deus. Que mudança. Poxa, caraca. Pô, o rapaz era até meu amigo que eu bati no carro dele. Mas foi tudo resolvido, graças a Deus. 2 dias depois o carro dele já estava de volta. O carro da empresa estava direitinho. E eu fiquei pensando nesse acidente, sim, que foi uma coisa muito superficial, material. Mas aquele lá foi mais impactante porque poderia ter ceifado a vida de uma pessoa, tanto da minha quanto da dele. Eu deveria ter dado mais graças a Deus pela vida do rapaz e pela minha, do que ter mirado com algo que não tem necessidade. E esse aqui eu dei graça, falei, Senhor, obrigado pelo livramento. Eu saí, falei com um amigo, um rapaz que eu estava treinando no trabalho, que ele falou, tu tá bem? Pô, Deus está aqui, calma, Deus está com a gente. Acontece. Isso aqui é uma prova constante que a gente vai passar. Quem dirige sabe. A gente dirige constantemente pedindo direção a Deus, porque tem pessoas que dirigem e não querem nem saber quem está do outro lado da vida. Mas foi algo que me pegou muito, essa transformação de vida que eu tive. De um rapaz totalmente destruído emocionalmente, frágil emocionalmente, que xingava, saía palavras ruins da boca, apontava dedo, criticava. Hoje eu sou muito mais ponderado, muito mais calmo. Eu sou um rapaz que hoje eu entrego tudo, do bom ao ruim a Deus. E de lá para cá Deus só tem feito coisas maravilhosas na minha vida. E é algo assim, as pessoas pensam que é muito algo material. Eu estava comentando esses dias, a minha volta, só para deixar bem claro, a minha volta para Jesus não foi buscando bem materiais, dinheiro, foi única e exclusivamente buscando algo que eu gosto dele, querer saber mais do mestre, aquele que ensina o amor, a reciprocidade, aquele que ensina o sacrifício, o perdão, o arrependimento. Eu gosto de um personagem muito legal da Bíblia, que as pessoas, muitos não gostam, porque não tem uma passagem impactante, mas Zaqueu era um homem rico, que tinha tudo, não estava doente, não precisava de Jesus naquela época. Mas ele subiu na árvore para conhecer quem era Jesus, e não o que ele poderia oferecer. E de todo mundo, Jesus fala para ele, aqui eu desço, aqui hoje eu vou para sua casa. Um publicano, né? Conhecia homens influentes, mas... Era um rapaz totalmente fora da casinha, mas que não queria nada de Jesus, além de conhecer ele, o mestre, o cara que está pegando, o rapaz que está pegando coisas novas. E é algo que eu faço, né? Eu venho para Jesus buscando
a minha melhora espiritual o tempo inteiro, o arrependimento o tempo inteiro. Eu sou falho, sou pecador, eu venho buscando o tempo inteiro isso. Que é a proposta do Evangelho, né? Isso, Jesus veio para isso. Com As pessoas têm essa ilusão, às vezes, por conta de ensinamentos errados. Que vem para Jesus, você vai ganhar um carro, uma casa, vem para Jesus porque Ele é a fonte da vida, porque Ele vai trazer para a gente cura, restauração. Com certeza. As consequências da sua busca, da sua obediência, aí é entre você e Jesus. Jesus vai sentir no teu coração que você precisa, se você for uma pessoa obediente aos seus princípios e à sua palavra, Deus vai agradar seu coração, porque por mais que a vida na Terra seja difícil, tem muitos, infinitamente, momentos felizes na compreensão com Jesus Cristo. Hoje eu me sinto muito mais forte, confiante, muito mais feliz de estar aqui. Porque eu falo pro Pedro, às vezes eu estou em casa, quero estar aqui de manhã. Quando o culto acaba, eu falo, tem que ir embora. Eu fico enrolando ali na porta, falando com todo mundo, esperando todo mundo sair, só para não ir embora. Porque é nítida a presença do Senhor aqui. É algo e a comunhão, né, dos irmãos. É algo que transborda em mim. É nítido. A gente fala assim, que as pessoas só conhecem ver coisas sobrenaturais com os olhos sobrenaturais. Você tem que estar muito na presença de Deus para ver algo espiritual. Mas a manifestação de Deus aqui é tão real que tu não precisa estar com os olhos espirituais. Você vê a comunhão, um abraçando um irmão, abraça o outro, um ajudando o outro. E é algo muito maravilhoso, muito maravilhoso. Amém, glória a Deus. Poxa, que bênção. E a gente estava conversando antes aqui, né, Jonathan, antes de começar. Interessante que esse testemunho do Jonathan é lindo, a gente tem muitas coisas para aprender, mas ele me falou uma coisa aqui que eu guardei, interessante. Ele disse que quando ele estava nesse momento, nesse período de querer retornar, e começou a se sentir um pouco mais pronto, ele observava muito o pastor Romualdo com o João. O Joãozinho, para quem não conhece, é membro da nossa igreja também, aceitou Jesus tem pouco tempo, e esse garoto, ele é excepcional. Ele e a esposa dele, a Yasmin, eles são bênçãos, eles são um casal. Eu quero dar um testemunho dele aqui também. Isso que eu ia falar. Inclusive, João, pode vir para cá, você e Yasmin. É um casal que, assim, pouco tempo caminhando, mas eles têm dado testemunho de vida. Eles têm evangelizado com a vida deles. Eles têm criado células na casa deles para evangelizar. Então, assim, você vê, ele observou o exemplo de vida deles, a caminhada do João tocou ele. Às vezes você pensa que você vai falar muito, que você vai fazer, que você vai gritar, que você vai acontecer. Tinha alguém observando a caminhada do João e aí esse alguém se sentiu tocado. Então a tua caminhada, a tua vida fala mais do que as tuas palavras. Isso é verdade. Isso é muito importante, né, João? Um outro testemunho que eu vou dar aqui também. Esses dias eu postei um vídeo no Instagram mostrando como eu era no mundo. Eu assisti. Legal. Como eu era bebendo. E hoje eu transformado. E um amigo meu comentou assim, irmão, por causa de você eu espero voltar para Deus e muitos dos nossos amigos que estão no mundo também. Tá vendo? Para você ver como um exemplo vai gerando outros. Vale muito. E não, só para completar o que a Débora falou, não foi só o João, apesar de ter sido o João Romualdo, mas a Juliana e o Rafael. Isso, o Rafael também. Tiago e o Rafael. Verdade. Foram muitos exemplos, porque eu cresci com o Rafael. O Rafael, assim, o Rafael é exemplo para mim que a gente cresceu junto, morávamos no mesmo lugar, no mesmo ambiente. E aí, nem como não conhecer a vida, né? Mora junto, você vê tudo. Foi até bom lembrar dessa pessoa. Uma pessoa também que foi muito importante na minha vida, importantíssimo, Pastor Tiago. Pastor Tiago. Eu servi o quartel com o Pastor Tiago e a gente deixava de comer, de se alimentar fisicamente para se alimentar espiritualmente, porque os cultos, né, lá no quartel, apesar que era proibido, a gente sempre dava um jeitinho. Mas, não como os apóstolos, mas a gente sempre dava o nosso jeitinho lá de escapar, para ninguém pegar a gente, ser preso. E ele pegava, ele deixava de almoçar, que era um horário de almoço de 11 às 11, assim, e a gente ficava de 11 às 1 escutando a palavra do Senhor. E eu fiquei muito feliz também quando eu descobri que ele era daqui. Foi algo assim, que me deixa mais... Sabe, tá em família, né? Tá em família, pessoas que a gente conhece, que vão me receber.
já sabem como o nosso coração era, sabe como trabalhar. E eu fiquei muito à vontade mesmo de chegar, de estar aqui. Então você está vendo que, olha a responsabilidade. É um exemplo. Membros da Monte Irmão, olha que responsabilidade. O Jonathan foi tocado pelo testemunho de vida do pastor Tiago, do pastor Romualdo, do diácono Rafael, do João e da Yasmin, quem mais? Da Juliana. Então olha só quantas vidas. Outra. Quem mais? Tem mais uma, quem? A Débora. A Deborita. Minha vizinha de porta. E ver a transformação dela. É outra. Deborita também quer ver você nesse sofá aqui. Também tem um testemunho de vida lindo. Muito lindo. Então, olha que lindo. A vida, a transformação de vida, a caminhada com Cristo impactou uma vida. Deu coragem para ele vir também servir. Eu costumo muito dizer que hoje, na nossa era que a gente vive, Deus é invisível. Deus hoje age de formas invisíveis. Mas todos eles que estavam na presença de Deus, Deus apareceu por eles para mim. Eu costumo dizer que, por Deus ser invisível, nós aqui na Terra devemos ser a parte visível de Deus. E João, o pastor Romualdo, o pastor Tiago, a Deborita, a Juliana, o Rafael, foram as partes visíveis de Deus aqui na Terra para mim. Eu olhei para eles, eles não precisaram pregar, falar, mas é um testemunho de vida. Eu gosto muito de testemunhos, porque edifica muito a minha fé. Eu também gosto. O testemunho é a personificação de Deus na Terra, porque quando a gente vê uma pessoa falar o que aconteceu com ela e a transformação que ela teve, nos renova a querer buscar a mesma coisa. Gente, que coisa linda. Olha, eu tô aqui impactada. Não sei como é que você tá aí em casa, mas quanta coisa boa que a gente aprendeu aqui na presença de Deus essa tarde. E eu creio que muitas pessoas vão ser tocadas com a sua história. E muitos Jonatas vão surgir daí, vários discípulos. Vão falar, peraí, ele foi tocado, ele teve coragem, eu também vou em nome de Jesus. E eu queria a gente poder encerrar essa entrevista pedindo para você deixar um conselho. Se você pudesse agora olhar nessa câmera para um jovem, alguém que se encontra na mesma situação que você um dia estava passando, que conselho você daria para ele? Busque orientação. Como eu falei anteriormente, nós não somos resolvedores de problemas. Nós não fomos feitos para resolver problemas, muito pelo contrário. A gente acaba criando problemas. Eu tenho 35 anos e eu sei que muitas pessoas com mais de 35 vão me escutar, mas elas são muito mais maduras para aceitar o meu conselho. Mas o meu conselho para quem tem menos de 35 anos, não se iludam. Não se iludam com o mundo de fora. O mundo ele pode ser muito prazeroso, ele pode te abraçar, te confortar. Como você acha que Deus não vai? Poxa Deus, eu fico feliz em estar numa festa com os amigos, mas quando eu vou para a igreja, o sentimento que você tem, ele é falso, é passageiro e é traiçoeiro. O único conselho que eu dou é o seguinte: busque orientação espiritual do seu pastor, de um diácono, de um obreiro, de quem está na igreja, de um membro. Procure orientação espiritual. Eu estou em dúvida, não sei o que fazer nesse mundo. Visita uma igreja, a Monte Irmão está aqui de portas abertas, a gente funciona praticamente 24 horas, tem a campanha ali, quando você atende, pega teu número e você vai ser muito bem recebido. Não se deixe iludir pelas coisas do mundo. Eu fui muito iludido e por causa dessa ilusão eu quase me sacrifiquei por causa disso. E era um sacrifício em vão. Então, o que eu aconselho diretamente é procure uma orientação espiritual. Foi o que me ajudou muito. Amém. Olha, se funcionou com ele, pra gente ser sábio, a gente tem que pegar o exemplo e falar, opa, deu certo ali, vou seguir. Então, ó, a receita, a dica foi dada, que você possa ouvir esses conselhos, ouvir essa palavra e guardar no seu coração. Coloque em prática. Nós estamos aqui para te ajudar, para orar por você. E receba essa palavra aí, seja transformado também. Receba coragem para fazer como ele fez. Falar, eu vou. É hoje o dia, eu me entrego, eu me rendo. E deixa o Senhor fazer o trabalhar dele na tua vida. Amém? Jonathan, muito obrigada. A sua participação foi assim, muito especial, de verdade.
Eu tenho certeza que nós vamos ouvir muitos Aleluia. testemunhos através desse testemunho. Que legal. Em nome de Jesus. Amém. E obrigada também você que está aí assistindo a gente. Um beijo e até o próximo Tchau, convidado, hein? Tchau.